Fala galera, Henrique fora da Imperial. A gente conversou um pouco sobre esses rumores em vídeos anteriores, agora confirmado e muito provavelmente confirmado também o novo AWP da Imperial. E o mais interessante é a gente tentar saber o que aconteceu. Vamos lá, presente a Pocão, hein? Presente a Pocão, quem viu o último vídeo aí tá ligado. Mas vamos lá ver então o que motivou aí, o que teve dessa mudança. Primeira coisa, galera, sempre que existe uma mudança, qualquer esporte que seja, a gente tem algumas opções, né? Às vezes a gente tem vários indícios do que aconteceu, e aí a gente tenta, por indícios, descobrir o que foi. Às vezes a gente tem poucos indícios do que aconteceu, e aí a gente mesmo assim tenta descobrir, porque a gente, né, tá aqui pra comentar, você tá aí em casa pra comentar, pra descobrir, querer descobrir. Às vezes a gente tem muitos indícios e confirmações. Então, sempre tem isso, né? Quando a gente tem poucos indícios, às vezes até quando o cara quer sair de um time, a gente acha que teve briga, né? E todo mundo teoriza o que quiser quando você tem poucos indícios. Claro, quando as duas partes se pronunciam sobre tudo, beleza, você tem, pô, eu quis sair do time, pô, galera, realmente, ele que quis sair, beleza, então você sabe o que aconteceu. Quando você não tem muito, você vai teorizando. No caso do Henrique, a gente teorizava duas possibilidades. A primeira, algo off-game, em que eu falei que eu não acreditava, porque há muito tempo a gente não tinha tido ouvido nada sobre o outgame do Henrique, pelo contrário, a gente só tinha ouvido coisas boas do outgame do Henrique. E a segunda, por incrível que pareça, foi no vídeo passado, uma questão técnica, né? Então o Henrique acabou colocando aí que pegou ele de surpresa, então a gente não tem um indício, a gente tem uma confirmação de um jogador que não queria sair, né? Não imaginava sair, não queria sair, falando que, cara, muita gente tá falando do outgame, que não tem nada a ver, a gente avisou antes, né, que não tem nada, que poderia não ter nada a ver, a gente falou que poderia ter também, mas que eu acreditava que não. Ele aí falando, né, aqui óbvio, é só a versão dele até aqui, né, ele falando que não teve nada a ver com o outgame, que o caráter dele permanece intacto, que ele vai voltar e agradece a Imperial, um post muito bem feito do Henrique, inclusive. Parabéns, Henrique. E que ele termina, né? Vou me reinventar, calar a boca de todo mundo mais uma vez e vocês vão se orgulhar. Então, na primeira parte, por que eu acho que é interessante? Porque às vezes o jogador se pronuncia e a gente fica, né? Alguns ficam querendo teorizar coisas que não estão aí. Então, talvez se só o Henrique se pronunciasse, ficaria numa de, ele tá falando que não tem nada outgame, mas tem, né? E aí sempre tem as pessoas que gostam de teorizar pro mal, né? Então o Henrique tá aqui nos falando que não teve nada outgame, que ele tava focado e etc. Mas se ficasse só essa parte, sempre teria alguém que poderia colocar isso ao outgame. Até porque o Henrique é um ótimo jogador. Me pegou ele de surpresa, me pega de surpresa também. Mas, Apocão, que aconteceu na informação da Imperial, tá? Então, cara, o Zac fez um post e falou: aos nossos fãs, nossos resultados nos incomodaram muito nesse primeiro semestre. Ou seja, a Imperial queria mais. A gente já achou um semestre bom da Imperial, mas a Imperial queria mais. E sentíamos que precisávamos de uma mudança no estilo de AWP. Então aí, galera, foi muito do que a gente falou no nosso último vídeo. Acho que já tem 15 dias esse vídeo. Vocês podem ir lá, inclusive, dar um like lá e comenta. Nesse principalmente, mas no outro e fala: ó lá, o Apocão sabe de algo, né? E, cara, o Henrique, ele é um AWP mais posicional, né? E o Try não é que ele só é posicional. Ele é mais posicional do que agressivo. E o Try é um AWP que busca mais o jogo. Então, poderia existir essa questão técnica. Óbvio que nem tudo é só técnico, nem não é. Quando a gente fala isso, a gente não tá querendo dizer que o jogador, quando você fala esse jogador é muito bom em cabeceamento, não significa que ele é horroroso chutando, né? Você tem características, né? E nesse caso você tem uma característica maior, né? E o Zac termina falando: queria reforçar que o Henrique foi muito profissional desde o começo da equipe, li alguns comentários falando que tinha sido off-game, mas não tem nada a ver com isso. O off-game do Jacaré foi 10-10 nesse tempo conosco. Então aqui a gente tem uma confirmação 100% que foi uma questão técnica, e uma questão técnica, repito,
é muito. Eu não queria que fosse o Henrique, mas é muito importante quando essa questão técnica é sobre um jogador tão bom, né? Porque, obviamente, que vai gerar dúvida. Se a Imperial não mandar bem, vai gerar discussões e críticas, né? Sendo com respeito, tudo bem. Eu sempre respeito mais quem faz essas críticas antes e não quem espera o resultado, né? Então, você gostou? O que você acha que pode acontecer com try ou sem try, né? Porque depois se esperar ganhar e falar eu avisei, ou se esperar perder e falar eu avisei, apesar de, óbvio, se o time ficar pior, vai ter se colocado como uma decisão ruim, né? Aí é uma questão estatística, mas a opinião de vocês antes, pra mim, conta mais, mas você pode opinar em qualquer momento, né? Eu sempre brinco falando do Borja no Palmeiras. Pra mim era uma contratação boa, pra muitos palmeirenses era uma contratação boa, mas chegou no Palmeiras e não jogou nada, e depois a gente reclamou que não tava jogando bem. Então isso é normal, tá? Você também pode reclamar depois, mas a questão da análise é legal que seja feita antes. Mas a gente tem a confirmação, então, que a Imperial precisava de um AWP mais agressivo. Por que eu tô falando do Try? A Dust 2 aí também já noticiou. A 9Z anunciou a saída do Try. Já tava, né? Dust 2, Game Arena, Draft 5, todo mundo ali sempre já dando a entender que o Try iria pra Imperial. Aqui uma matéria da Vitória na Dust 2 confirmando que o Try sai da 9Z e vai fazer parte da Imperial. Cara, a Imperial joga um AWP muito bom no mercado, tá? Espero e tenho certeza que o Henrique terá convites, né, para continuar. Abre um leque, tá? Infelizmente, para outros bons AWPs, mas abre um leque pro Henrique rapar alguns deles aí. Claro que o primeiro leque aberto, principalmente pelas últimas entrevistas do Arte, quando ele saiu da Fúria, é um leque de Henrique no fluxo, né? Não dá pra gente não cogitar isso, né? Claro que vai abrir leque para qualquer outro time no Brasil, Henrique. Acredito que nesse momento só não Fúria, porque tem o Fallen como capitão, Imperial, porque ele acabou de sair, e MIBR, porque ele já foi do MIBR, né? Isso não impediria, óbvio, mas eu acredito que esses três não. Eu acredito que o Henrique não tem como, ele é um ótimo jogador no mercado e ele vai abrir, né, essa possibilidade de alguém chamar ele, né? E a primeira que vem na minha cabeça que pode ser pensada é do fluxo. Try pra mim é um jogador que realmente fica um questionamento de como isso vai andar. Porque a Imperial não precisa do try agressivo, né? Como assim, Apoca? Ela precisa do try agressivo e eficiente e competente, né? Então a gente precisa de um try agressivo e impactante. Só agressivo, posso ser eu agressivo. Me bota lá eu de AWP e fala, Pocão, tu tem que jogar agressivo. Vou pegar a AWP e vou sair fazendo várias plays agressivas. Vou errar todas, né? Claro que eu não tô me comparando com o Try, né? Mas eu tô querendo dizer para que a gente entenda que é uma mudança arriscada. É uma mudança arriscada. Eu sempre falei que eu gosto de mudanças arriscadas, mas é uma mudança arriscada, tá? A Imperial vai colocar um AWP mais agressivo, um AWP mais novo, um AWP que quando está no seu bom é inacreditável, um AWP que, cara, já deitou Zayu faz tempo, era CS, né? Gol, mas assim, é um AWP, é um jogador que, cara, tende a ser um grande jogador, um grandíssimo jogador. Mas acho que às vezes tem parado ali em algum potencial. E se ele ficar no limiar ali de potencial dele, vai ser ruim pra Imperial. Vai ser ruim pra Imperial, porque o Henrique, por mais que não seja tão agressivo, era um jogador muito consistente. A melhor estatística da Imperial, né? Era do Henrique, uma das melhores ali, né? Não sei como que terminou, mas era uma das melhores. Vamos ver, tá? Deixe seu comentário se você gosta ou não, mas respeito muito a sinceridade do Zac e da Imperial e respeito muito a tentativa de ser não só dentro de jogo, fora de jogo também ser agressivo. Falar, não gostamos de tudo que aconteceu no primeiro semestre, foi bom, mas a gente quer mais e tecnicamente a gente acha isso. Tô trocando um ótimo AWP por um ótimo AWP. Quem vai render melhor? Nós acreditamos que vai ser esse novo mais agressivo. Muito legal essa decisão da Imperial, apesar de eu ter colocado pontos aí que eu acredito que é agressiva, porém muito arriscada. E é isso que a Imperial propriamente falou, né? Boa sorte, Imperial, boa sorte, Try na Imperial e muito boa sorte, Henrique. Henrique, com certeza, portas e caminhos abertos em vários lugares para continuar brilhando. E quem sabe, é aquilo que eu falo, quem sabe no final não seja bom para os dois, né? Quem sabe no final não seja bom para os dois. Valeu, galera!
Amanhã começa o CS Mundial com Fúria MBR. Vambora!